resolver essa questão aqui, é uma questão interdisciplinar, né? A gente pode ver uma questão que fala de química e fala de matemática também. E depois eu quero falar uma curiosidade sobre essa questão, mas antes disso, peço que você faça inscrição no canal, dê aquela curtida se possível e faça um comentário para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Então o que ele quer aqui? Ele quer balancear essa equação, né? O que é balancear? Quer dizer, o número de átomos que eu tenho aqui nos reagentes tem que ser igual ao número de átomos que eu tenho aqui no meu produto, tá certo? Bom, como é que a gente vai fazer isso? Não é de qualquer maneira. Tem uma ordem certa para você começar o balanceamento. E aí, tem uma maneira de você memorizar, que é usar a regra chamada regra do macho. Quer dizer, essa regra diz o seguinte, que numa equação química, para você balancear, primeiro você balanceia os metais, depois os ametais, depois carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio. E aqui, nesse caso, nós só temos esses três, né? Inclusive, já estão até na ordem ali para nos facilitar. Então, vamos lá, começando pelo carbono. Ora, esse número que está aqui na frente vai ter que multiplicar, que é o coeficiente, por esse número que está aqui, que é o índice. E aí, no caso, eu tenho 6x desse lado do número de carbonos. Então, 6x tem que ser igual ao número de carbonos que eu tenho lá do outro lado. Do outro lado eu tenho y, né? Tenho aqui y multiplicando 1, porque aqui não tem nada, então é 1. E aqui, para z, eu tenho 2z. Então aqui eu tenho 1y, tem que ser igual a 1y, mais 2z. Tá? E no final, ele vai querer que a gente calcule x mais y mais z, considerando que x, y, z sejam os menores números inteiros positivos. No caso aqui, você vai saber por que isso vai acontecer. Tá, então tá ali referente ao nosso balanceamento do carbono. Agora a gente vai para o hidrogênio. Desse lado aqui, o hidrogênio, eu tenho 12x. Então 12x vai ser igual. Lá do outro lado, hidrogênio eu tenho aqui e aqui. Cuidado que você tem 5 aqui e mais 1 aqui. Então você tem 6. Então tem que ser igual a 6z. Então 12x é igual a 6z. E por último, o oxigênio. Desse lado aqui você tem 6x. Do outro lado, eu tenho aqui, ó, 2y mais 1z. Então, mais z. E aí, olha só, aqui está a matemática, que é um sistema linear para a gente resolver, tá? Bom, como é que a gente vai resolver esse sistema? Aí tem várias técnicas, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que achar aqui as soluções, essa terna x, y e z, tá? Para poder fazer a soma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui por essa equação. E aí eu vou deixar o z isolado, tá certo? Quer dizer, eu vou passar esse 6 dividindo. Então aqui, ó, eu estou fazendo z é igual a 12x divididos por 6, tá? Passei o 6 aqui para cá dividindo e aí eu posso fazer a conta. Quer dizer, eu encontro que z é igual a 2x, tá? Então isso aqui eu vou guardar por enquanto. Então eu sei que z vale o dobro do valor de x. Aí agora eu olho para essas duas equações aqui, ó. Olha para essas duas equações. Eu estou dizendo que 6x é igual a isso e 6x é igual a isso. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a isso também, porque ambos são iguais a 6x, então eu vou igualar essas duas equações aqui. Y mais 2z tem que ser igual a 2y mais z. E aí, repara que esse meu sistema, tá, ele vai ter solução, só que a solução dele vai ser indeterminada. Então eu vou colocar tudo em função ali, né, onde eu escolho uma das minhas incógnitas aqui e coloco tudo em função dela. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que z é 2x. O y vai ser quanto de x? É isso que eu vou descobrir agora. E o x é o próprio x. Tá legal? Bom, então como eu quero descobrir aqui o valor de y, eu vou deixar o y isolado. Eu vou preferir passar esse y para o lado de lá e vou preferir passar esse z para o lado de cá. Quando eu passar esse y para o lado de cá, vai ficar 2y menos y. Então eu tenho 2y, estou tirando y, então fica y. E quando eu passar esse z para o lado de cá, eu tenho que 2z menos z. Né? Então eu tenho 2, estou tirando um z. Se eu tenho 2, estou tirando 1, fica só z. Então, ó, acabo de concluir que o z é igual a y. Ora, se o z é igual a y, o y também vai ser 2x. Tá certo? Ó, se o z é igual a y, então aqui no lugar do z eu posso colocar y também. E o y vai ser igual a 2x.
Então a minha solução ficou assim: x, o y, que é o dobro de x, e o z, que também é o dobro de x. Só que você fala, ué, mas eu não quero somar essas três quantidades, eu tenho que achar o valor de x. Mas esse sistema aqui, como eu falei, ele é possível e indeterminado. Ele vai ter infinitas soluções. Então, olha só, o que acontece? Agora eu vou ter que voltar no enunciado, porque qualquer x que eu atribua aqui vai ser solução desse sistema e vai balancear a minha equação química. Olhando para o enunciado, ele fala que x, y e z são os menores números inteiros positivos. E aí você tem que parar e pensar, peraí, menor número inteiro positivo. Bom, números inteiros é qualquer número que eu faça a contagem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. E também os negativos. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E 0 também. Só que aqui o 0 vai ter que ficar de fora. Por quê? Primeiro que ele fala de positivo. E aí eu também vou ter que excluir os números negativos. Então, a minha solução aqui só vale os inteiros positivos. No caso, seriam os números naturais, né? Que eu uso para fazer contagem. 1, 2, 3, 4. Só que ele quer o menor. Então, se ele quer o menor inteiro positivo, significa que esses números aqui tem que ser 1. Então, aqui no lugar do x, eu vou colocar 1. E aí a minha solução vai ser 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2 também. Como ele quer que soma essas quantidades, quando eu somar essas quantidades aqui, vai dar 5. E aí eu vou olhar aqui nas opções qual que se enquadra nessa opção aqui. O 5 quadrado perfeito? Não. O número quadrado perfeito é um número que tem uma raiz quadrada exata. Certo? E o 5 não tem raiz quadrada exata. É múltiplo de 3? Não. 5 não é múltiplo de 3, não está na tabuada do 3. É maior do que 5? Também não. Porque 5 é o próprio 5. É primo? Sim. O número 5 é primo, só é divisível por ele mesmo por 1. E a letra E eu não preciso nem ler, né? Não é par. Então a nossa resposta é a letra D. Sobre essa questão, curiosamente eu tinha em mente quando eu comecei a resolvê-la, de lembrar de uma questão da UERJ que caiu de forma interdisciplinar também, que misturava química com matemática. E aí, como eu acompanho o vestibular da UERJ há muito tempo, inclusive desde a década de 90, na época que eu estava fazendo lá meu ensino médio, que não era chamado de ensino médio, era chamado de segundo grau, eu lembrei que a UERJ tinha cobrado alguma coisa parecida com isso. E aí, procurando lá nos meus arquivos que eu tenho de provas antigas, eu vi que há 10 anos antes dessa prova, tinha caído uma questão exatamente igual a essa. Inclusive, na prova da UERJ, eu vou colocar aí para você ver, ele já dava até a equação, bastava você resolver. E na hora da pergunta, a minha resposta seria a solução desse sistema para o menor inteiro positivo. E aí a minha solução seria 1, 2 e 2, no caso lá da prova da UERJ. Tá certo, gente? Então, é muito legal esse tipo de questão e pode ser abordado de novo na prova da UERJ, no Enem, por exemplo, ou em qualquer outro concurso aí que envolva matemática e química também. Tá certo, pessoal? Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, como também lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações no canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!